Olá, amigos! Estou de volta com a segunda parte da nossa série de vídeos sobre a construção do elenco do 49ers para 2026. Na parte 1 eu falei sobre o ataque, e agora a gente vai concluir essa primeira análise de como foi 2025 e o que a gente tem de base para 2026, falando da defesa. E só recapitulando, né, o que a gente está buscando são jogadores diferenciados, né, os game changers, os force multipliers, que a gente vai chamar aqui de nível A, ou jogadores de nível B, e no caso da defesa também a gente vai buscar os jogadores de nível C, né? Só passando rapidinho, relembrando, se você não viu o primeiro vídeo, inclusive vai lá ver, porque aí fica bem mais fácil você entender qual que é a estratégia que a gente está usando, mas recapitulando rápido, a gente está buscando esses jogadores, né, que são os jogadores diferenciados, e a gente vai definir o quão diferenciado eles são com base na nota do PFF, né? Então, eu fiz uma tabelinha aqui, quais são as notas mais confiáveis, né? Então, pass rushing, muito confiável, né? Pensando na defesa, a gente tem run defense e coverage como notas não tão confiáveis. Então, assim, as notas do PFF para a defesa, elas são bem menos confiáveis, porque a defesa normalmente está reagindo, né? Então, é mais difícil da gente deduzir o que efetivamente o jogador tinha que fazer. A gente não sabe se ele fez o certo, se ele foi pego de surpresa e por isso ele cometeu um erro. Quando o jogador está atacando, fica mais fácil da gente deduzir qual que era a intenção dele na jogada. Então, são notas, são boas, é um bom referencial que a gente tem, mas é um pouquinho menos confiável. E outra coisa que a gente está buscando é usar o referencial de 2023, né? Foi o nosso último elenco do 49ers que realmente brigou pelo Super Bowl. 2024 foi um desastre, e 2025 a gente até que superou as expectativas, foi chegando, mas em nenhum momento a gente achou que realmente dava para brigar pelo Super Bowl, ou pelo menos não era um dos favoritos, né? Mesmo apesar de ter chegado nos playoffs e ganhou um jogo. Então a gente é o time que briga para ser seed 1, né, para ter bye, é aquele que chega como um dos grandes favoritos nos playoffs. Então a gente quer uma quantidade de jogadores diferenciados, né, game changers, igual de 2023. E antes da gente detalhar a defesa, só lembrando, se inscreve no canal, né, deixa o seu like aí, senão eu apanho do pessoal do Mil Grau, porque eu não posso esquecer desse jabá, coloquei até na minha cola aqui. Vocês me ajudam bastante se deixarem o like, que eu saio com moral. Acabei de chegar, pessoal. Bom, bora para a defesa. Vamos olhar primeiro como é que foi 2023, que é o nosso referencial. A gente teve 2 jogadores nível A, surpresa para ninguém, Nick Bosa e Fred Warner. 3 jogadores nível B, Charvarius Ward, que não está mais no elenco, Arik Armstead, que também não está mais no elenco, e o amado Jair Brown, que a torcida adora. E a gente teve 5 jogadores nível C, que foi o Lenore, o Gibson, que também não está mais com o time, Greenlaw, que não está mais com o time, o Hargrave e o Chase Young, todos eles não estão mais com o time, só o Lenore. Então, mudou bastante, né, como a gente sabe, ali no campo defensivo, né. Eu baixei um pouquinho para o nível C, porque é mais difícil a gente ter esses force multipliers na defesa. As notas são, em geral, mais baixas na defesa, né? E eu acho que a defesa, o problema é um pouco diferente do ataque, né? Eu acho não, é um pouco diferente do ataque. No ataque, você que está tomando a iniciativa, né? Então, se você tem jogadores muito bons, você pende, né, a sua estratégia para esses jogadores. Na defesa, você não tem essa opção, né? No pass rush até tem, mas né, na cobertura e no jogo corrido, você não tem. Se você tem um buraco ali, é lá que o ataque vai atacar, né? Você já sabe onde que vai ser o seu problema. Então, às vezes, tão importante quanto ter os jogadores superstars ali, que vão carregar os outros, é você ter outros bons jogadores para compor o elenco ali e tapar os buracos, né? Então, a gente em 2023 tinha 2 nível A, 3 nível B, né? 5, uma quantidade boa, mas a gente tinha mais 5 jogadores nível C. Então, né, você pensando ali que você tem 11 titulares, mais uns 4, 5 de rotação, né? A gente tinha ali, somando 10 jogadores ali, 60, nota 68 do PFF para cima. Então, poucos buracos, né? Você tinha aí 4, 5 jogadores que, na rotação, né, não ao mesmo tempo no campo, que estavam abaixo desse nível. Então, acho que é mais ou menos esse o referencial que a gente está buscando, né? 4, 5 jogadores melhores lá em cima e uma quantidade boa de jogadores ali
que não comprometam. Para 2025, eu fiz uma prévia, né, de quem poderiam ser os jogadores que iam ocupar essas vagas. Um exercício que a gente fez ali de achismo, né, quem poderiam ser. Na verdade, a gente não está querendo acertar necessariamente, a gente está só querendo analisar o elenco e ver de onde poderiam vir as peças, né, se a gente tem peças que poderiam ocupar essas vagas e quem seriam essas peças caso tudo corra de forma positiva, né? Então a gente, nível A, eu mantive ali Bosa e Fred Warner. No nível B, eu achei que o Leonard poderia subir um degrau ali, né, ocupar a vaga do Ward como o nosso cornerback 1. O Renardo Green, que teve uma temporada interessante de rookie, né, poderia subir ali também. E o Jair Brown, que já tinha mostrado, né, em 2023 que tinha condição de chegar no nível B, quem sabe ele recuperava em 2025 esse nível. E aí, para nível C, eu coloquei o Malik Mustafa, Ito Gross-Matos, o Evan Anderson, né, que acabou nem jogando, né, então foi um belo tiro na água, e todos os rookies de defesa, porque a gente não sabia o que esperar deles, então eram jogadores que poderiam ali surpreender positivamente. E qual que foi a realidade, né, para 2025? Foi um deserto, como vocês podem imaginar, né, a gente não é à toa que nossa defesa foi um grande problema do time de novo. A gente teve 2 jogadores nível A, né, Nick Bosa e o Fred Warner, só que a gente perdeu eles muito cedo, né, o Bosa na semana 3, se eu não me engano, e o Fred Warner na semana 6. Obrigado, Wesley, valeu, né, pela zica. E então a gente chegou, a maior parte da temporada não teve ninguém em nível A, né? A gente teve nível A, mas eles jogaram muito pouco. E nível B a gente não teve ninguém, né? Você viu o desastre que foi. E nível C, por incrível que pareça, a gente só teve um, que foi o Bryce Huff, né? Então a gente sai de 2023 com o glorioso Steve Wilkes, né? Com 2 jogadores nível A, 3 nível B e 5 nível C, para esse ano com 2 nível A que quase não jogaram e 1 nível C. Então não é surpresa para ninguém que a defesa não parava ninguém. E aí, sim, para 2026, o que a gente pode esperar? Nada muito melhor, né? Porque não tem tantos jogadores ali que a gente vê que podem dar essa evolução toda, né? Eu tentei aqui, né, exprimir um pouquinho para a gente ver de onde a gente pode tirar um cenário mais positivo. Lembrando que isso aqui não é uma previsão do que eu acho que vai acontecer, tá? É só um estudo hipotético da nossa melhor situação. Bom, obviamente, nível A, a gente ainda aposta no Bosa e no Fred Warner, né? Se os dois voltarem bem de lesão, então, tem esse risco, o problema da lesão é relevante, mas o Fred Warner já estava até pensando em jogar na final de conferência, se o 49ers chegasse, então dá para apostar que ele volta bem, né? Fisicamente bem, vamos ver se ele vai conseguir performar como ele performava. E o Nick Bosa vai ter muito mais tempo de recuperação, deve voltar para o training camp. O problema é que já é a terceira cirurgia de ligamento cruzado dele no joelho, então, enfim, tem um risco de performance para os dois aí. Além da questão da idade, né? Também já não são jogadores mais tão jovens assim, que é uma constante aí dos nossos melhores jogadores, como a gente falou no vídeo sobre a parte do ataque. No nível B, eu trouxe o Bryce Huff, né, que apesar de ter ficado no nível C em 2025, ele jogou até como nível A até a semana 7. Né? Ah, mas pô, por que você está parando na semana 7? É porque na semana 7 ele sofreu uma lesão no hamstring, ficou até um tempinho fora, depois ele voltou. Mas ele não voltou o mesmo em nenhum momento. Dá para a gente, né, estimar que de repente, entrando saudável, que é um grande sempre para o 49ers, né, mas vamos, aqui nós estamos pensando no cenário ideal, né, em ele estando saudável, é uma grande chance que ele consiga performar pelo menos no nível B, já que ele chegou até a performar por meia temporada aí no nível A. Eu achei que é um pouco arrojado pensar nele para nível A, mas no nível B eu acho que é uma perspectiva até realista, se ele continuar no elenco, que é uma coisa que a gente vai conversar aí nos próximos vídeos, aí na parte de free agency e draft. E o outro candidato que a gente tem aí com uma razoável chance de ser jogador de nível B é o Upton Stout, que era o rookie, né? Foi o rookie agora em 2025, começou meio patinando e tal, mas foi melhorando gradativamente, né,
semana após semana, lógico, vai pegando experiência e tal, e se a gente pegar só a segunda metade da temporada, né, da semana 10 em diante, que daria ali 8, 9 jogos, que é mais ou menos o meio, né, da temporada para os jogadores, a nota dele ficou em 82,3, né, então nível B bom até, bem, uma boa folga. Então, enfim, de novo, né, estamos sempre pensando no melhor cenário, mas se ele conseguir replicar em 2026 o que ele fez na segunda metade de 2025, que é uma proposta que não é nada sem cabimento, né, um jogador ganhando experiência, melhorar, não estamos pensando que ele vai evoluir, na verdade, só se ele mantiver o nível que ele conseguiu aí na segunda metade, já é o suficiente para a gente ocupar essa vaga aí de nível B. E eu não consegui mais ninguém aqui que eu colocaria sem ser uma grande surpresa para a gente, né? Eu coloquei para nível C o Lenor, que não foi nível C esse ano, mas ele já foi em 2023, então assim, ele já mostrou que tem condição para isso. Eu acho que pensar nele para nível B, sem ele ter mostrado em algum momento que consegue, acho que ainda é difícil para a gente pensar nisso. Lembrando que o fato dele não ter aparecido como nível B, né, no PFF também não quer dizer que ele não é um jogador tão bom assim, porque basicamente a nota, né, do cornerback depende muito de cobertura, que, como eu falei no começo do vídeo, né, na nossa tabelinha, é a nota menos confiável. Tá? Então é só um referencial. Óbvio que é melhor se a nota dele for boa, mas não quer dizer necessariamente que ele não está performando como jogador nível C ou até como nível B, porque o Lenor é um dos jogadores, né, da secundária que é menos alvo de passes, né? Então fica difícil até ele... Quando ele aparece é só quando ele comete um erro, né? Quando ele vai bem e não entra na nota, né? Então eu tenho uma certa ressalva se essa nota dele de 2025 é tão ruim assim como foi. O Jair Brown eu coloquei como nível C, porque sim, ele já jogou como nível B em 2023, mas na carreira dele, esse 2023 foi um ponto fora da curva. Lógico que se a defesa for mais forte, né, como um todo, ele acaba junto sendo carregado, mas eu não acho que dá para a gente pensar em mais nada nível C, meio que o teto dele nesse momento da carreira. Mesma coisa o Malik Mustafa, né, acho que os nossos safeties... o time gosta muito deles, mas eles não mostraram lá grande coisa, né? Se a gente conseguir tirar nível C deles, já estou bem feliz. O Keon White, eu coloquei aqui como nível C, apesar dele não ter conseguido, ele chegou no meio da temporada e estava se ambientando aí, e a gente já perdeu logo na sequência o Michael Williams, né? Então ele teve que fazer uma função que não era bem a que queriam que ele fizesse, ele era para jogar um pouquinho mais por dentro, né? Um pouco por fora, um pouco por dentro, acabou jogando só por fora para ocupar esse buraco. E aí quando o Clelin Ferrell entrou na rotação e engoliu um pouco desses snaps, deixou ele com uma função um pouquinho mais específica, a nota dele melhorou bastante. Então se a gente pegar da semana 12 em diante, ele teve uma nota de 71,8. Então eu acho que dá para pensar nele sim como um jogador nível C para 2026, não é nenhum pensamento tão absurdo. E a gente tem o Michael Williams e o Alfred Collins, eu coloquei logo na sequência, são dois jogadores que foram rookies, draftados, os picks mais altos do 49ers. Eles não entregaram nada muito grande em termos de nota do PFF, né? Apesar do time estar super otimista com eles, então eu coloquei aqui mais porque o time fala tão bem deles, que acho que a gente pode esperar de repente um salto no segundo ano, mas não vimos nada nessa temporada de rookie para deixar a gente tão confiante assim, né? Só porque a gente está pensando de onde que pode vir alguma surpresa, esses são os mais prováveis. E aí, por fim, eu coloquei o CJ West e o Sam Okoro, não sei falar o nome dele, Okoroanos, né? O CJ West teve uma nota de pass rush de 64,4, né? Como vocês vão lembrar da tabelinha, a nota de pass rush é a mais confiável do PFF, e a nota de contra o jogo corrido nem é tão confiável, eu acho que ela tem lá suas ressalvas, e o CJ West não ficou tão bem no todo, porque a nota de jogo corrido dele foi muito baixa, mas o do pass rush, que é mais confiável, foi boa. Então acho que a gente tem boas perspectivas para ele para 2026, e inclusive uma coisa que vale também para o Collins, né, para o Alfred Collins, e mais principalmente para ele e para o West, é que o Lynch, e acho que eu já vi o Robert Saleh falando também, que eles pedem
os defensive tackles deles usarem umas técnicas muito diferentes do que os jogadores usam no college. Então leva um tempo grande de adaptação, talvez até seja um motivo do porquê que eles jogam com o Jordan Elliott e o Kalaya Davis, em vez de dar mais chance, né, mais volume para os rookies. É porque demora para eles conseguirem executar da forma como está sendo pedido. Então, tem uma esperança aí, né, que à medida que agora eles vão pegando mais experiência, vão ficando mais confortáveis, vão ter toda a off-season para, né, absorver o que eles aprenderam e trabalhar em cima disso, pode ser que eles venham muito mais eficazes no jogo corrido, que inclusive eles foram draftados como ponto forte do jogo corrido. Então pode ser que a gente veja um grande salto deles nesse aspecto, partindo do princípio do que os técnicos, né, falam de que é a parte mais difícil de adaptação para eles do college para o esquema dos 49ers. Já o Sam Ou, ele teve uma nota de 66 da semana 7 em diante. Eu não sei se a gente pode ficar muito também empolgado com isso, porque não tem diferente dos outros, né, que a gente tem um porquê de fazer esse corte. Ele, no caso dele, a segunda metade foi melhor, mas não tem uma explicação do porquê seria. Ele já não é rookie, né, e não teve nenhuma lesão, que eu saiba, né, ele não começou a temporada com lesão, então não teria por que ter essa melhora da segunda temporada. Muito provavelmente foi só uma questão de volatilidade, né? Por acaso a segunda temporada foi melhor, então não sei se a gente pode esperar que 2026 vai ser uma réplica da segunda metade. Acho que a chance de ser ou não ser é meio que a mesma, mas enfim, ele conseguiu durante meia temporada chegar próximo do nível C ali no pass rush. Então é um jogador que tem algum talento ali que talvez possa, de repente, numa evolução, chegar no nível C. Já, né, é um candidato com menos probabilidade um pouco menor. Eu acho que a gente tem mais chance ali no Lenore, um dos safeties, pelo menos, Keon White e o CJ West ou o Alfred Collins, tentar tirar 5 desse grupo aí, ou mais alguns jogadores que a gente vem agregar. Como eu falei no vídeo do ataque, né, isso aqui é a base do que a gente tem hoje, e aí a gente vai agora destrinchar em free agency, em draft, quais são os nossos maiores buracos, as nossas maiores... como é que a gente deve trabalhar para tentar agregar mais jogadores aqui para, né, preencher essas vagas aí de nível A, B e C, porque com o que tem hoje aqui tá, assim, não tá tão fácil de imaginar que a defesa vai dar um salto tão grande, e dificilmente chegaria no nível que a gente precisa, que seria próximo de 2023, a não ser que muita gente que está nessa lista que eu coloquei aqui surpreenda a gente positivamente. Beleza? Bom, antes de eu ir embora, de novo aquele recadinho chato: se inscrevam no canal, por favor, deixe seu like aí no vídeo para o algoritmo distribuir para mais pessoas, a gente poder crescer o canal. Obrigado pela sua audiência e fique de olho aí que temos mais vídeos da série chegando em breve. Abraço, até a próxima!